Apocalipse de João, capítulo 5. Pela manhã estudamos o evangelista João descrevendo o dia em que Jesus Cristo foi ter com João Batista. E João Batista, vendo o seu primo, disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." E nós vimos o significado teológico, nós vimos o significado bíblico, a intenção do evangelista quando marcou esse evento na palavra de Deus. Inspirado pelo Espírito Santo, ele queria deixar claro na mente dos seus ouvintes que Jesus é o Cordeiro, não é apenas mais um Cordeiro que em mais um ano de Páscoa haveria de morrer simbolicamente em prol do povo. Dessa vez não. O Cordeiro veio, o próprio Deus se fez homem e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Lá na Idade Média, Anselmo, da Cantuária, foi desafiado por um aluno. O aluno fez a seguinte pergunta: por que Deus se fez homem? E a resposta foi: para morrer pelos pecadores. Nós vimos isso lá em Gênesis, Cristo substituindo Isaac, o Cordeiro substituindo Isaac, é um tipo da nossa redenção, da nossa remissão, da propiciação que Cristo fez pelos nossos pecados no patíbulo da cruz. Nós vimos isso em Êxodo, na primeira vez em que a Páscoa foi celebrada. O povo de Israel deveria celebrar aquela Páscoa, a primeira delas, como um símbolo daquilo que Cristo haveria de fazer. E todos os anos, como um memorial perpétuo, como estatuto perpétuo, deveria ser repetido e repetido para ficar na mente dos judeus, que eles precisavam de um Redentor, que eles não têm como, por suas próprias obras, se tornar agradáveis a Deus. Isso é impossível ao homem. Então, a Escritura nos diz que Deus fez com que eles matassem um cordeiro, sacrificassem aquele cordeiro e colocassem o seu sangue nos umbrais das portas, porque quando o anjo da morte viesse, passaria por cima. Nós vimos o significado da palavra Páscoa, que é passar por cima. E também vimos lá em Levítico, que Cristo fez simboliza, aliás, o que o bode emissário e o bode do propiciatório, né, o sangue que era aspergido em cima da tampa da arca pelo sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, simbolizava, apontava para Jesus Cristo. Era uma mera sombra, diz o escritor aos Hebreus, lá em Hebreus capítulo 9. O bode emissário ia para o deserto, levava para longe da presença do Senhor os pecados do povo, enquanto que o cordeiro era sacrificado no altar e a sua fumaça iria subir, ele seria totalmente consumido sobre o altar de Deus, simbolizando a cruz, simbolizando Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, irmãos, no Antigo Testamento ainda tem um texto que é muito forte sobre isso, que é Isaías 53, que foi lido pelo irmão Leon esta noite. É um texto que fala, por exemplo, 9 vezes que Cristo levou sobre si as iniquidades, pelos transgressores intercedeu e levou sobre si o pecado de muitos. Iniquidade, pecados e transgressões levadas, despejadas sobre ele, derramadas sobre ele. E misericórdia, graça, abundante redenção sendo derramada sobre nós, a sua igreja. Lá em Isaías 53, diz, irmãos, inclusive, acho que o segundo texto mais citado no Novo Testamento, é o texto do Antigo Testamento, o segundo texto mais citado no Novo Testamento. Todos os evangelistas citaram aquele texto. Atos dos Apóstolos cita aquele texto, quando o evangelista Filipe se aproximou do eunuco da rainha Cadence. O apóstolo Paulo cita esse texto em Romanos. Pedro cita ele na sua segunda carta. Inclusive, Pedro diz que dolo algum se viu em sua boca. Estão lembrados que Pedro fala isso? Ele está citando Isaías 53. Note, irmãos, que se você andar 3 anos e meio comigo, e eu com você, certamente você vai ver pecado em mim, e eu vou ver pecado em você. Você vê pecado no seu cônjuge, ele vê em você vê pecado nos seus filhos. Por onde você passa, você vê pecados e pecadores, não é verdade? Agora, se você andasse com Cristo, tanto fazia você andar 1 ano, como 10, como 33. Dolo algum você jamais acharia na boca dele. Pilatos disse assim: olha, eu não vejo nesse homem injustiça alguma. Note que para os seus algozes, para os seus inimigos, não tem como você ser bom.
não é? E Pilatos é um inimigo de Cristo e ele não vê injustiça em Cristo. Herodes também o desprezou, mas também não viu crime nele. Pedro andou com ele e não viu injustiça alguma nele, porque ele é santo. Como é que Pedro fala na sua carta? 1 Pedro 1, verso 19. Sede santos, porque o Senhor é santo. Ele não foi com prata, não foi com ouro, que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas por um cordeiro imaculado, sem defeito, morto com efeito antes da fundação do mundo, mas manifesto agora para nós, os que cremos. Então, Cristo é imaculado e sem defeito algum, como o cordeiro deveria ser. E aí nós chegamos aqui, agora, para não somente falar do que aconteceu na cruz. Nós sabemos que Cristo foi colocado no sepulcro, né, de José de Arimateia. Ao terceiro dia ele ressuscitou. As mulheres foram até lá, as 3 Marias, em busca de, mais uma vez, perfumar o corpo de Jesus. E ao chegar à porta, Maria Madalena foi surpreendida com a voz do anjo perguntando em Lucas capítulo 24, por que buscais o vivente dentre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Vai aos discípulos dele e diz que eles devem me encontrar lá na Galileia. Eu vou diante deles. Então, a Escritura diz, irmãos, que ao terceiro dia Cristo ressuscitou. Mas não somente isso. A Escritura diz que ele foi assunto aos céus e certo dia o apóstolo João foi preso. Foi preso lá na ilha chamada Patmos. E lá ele teve uma revelação desse Cristo. Agora ele não estará na cruz. Agora ele não estará sendo anunciado por meio de símbolos, sombras, no imaginário da lei mosaica, dos profetas. Agora não é meramente João Batista anunciando, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora João vai vê-lo assentado no trono de Deus, pronto para governar toda a história humana. Então, nós vimos aqui a história da redenção apontando para Cristo. Nós queremos mais de Cristo. E é isso que esse texto vai nos dar. Então, leia com fé, escute com fé o que Apocalipse capítulo 5 nos diz. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém pode abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, como está aí na sua Bíblia, cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre toda a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo nome era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eis a Tua palavra, Senhor, lida e aberta diante de nós. Aplica esta palavra ao nosso coração, escreve esta palavra no nosso coração, na nossa mente. Não nos deixa, Senhor, ser ouvintes esquecidos da Tua palavra. Nos dá, Senhor, a graça do Teu poder em nós, do Teu Espírito em nós, Senhor. Nos torna plenos do Teu Espírito Santo, nos enche do Teu Espírito Santo, Senhor. Tua palavra diz, o Senhor Jesus disse que o Senhor nos faria lembrar tudo quanto o Senhor disse, tudo quanto está escrito na Tua palavra. Que o meditar, Senhor, do nosso coração, que as palavras dos nossos lábios, que aquilo que iremos falar e meditar e pensar aqui esta noite seja agradável a Ti, seja edificante para a Tua igreja e redunde em glória, honra e louvor ao Teu nome. Senhor, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, após essa pequena introdução, eu quero chamar a sua atenção aqui para o texto, porque quando você lê os 3, 4 primeiros versos aqui, você vê que há um drama, você vê que há aqui uma crise do apóstolo João, ao ver que ninguém é digno de abrir o livro. Ninguém é digno nem sequer de olhar para o livro. Então, João está cheio de perplexidade aqui. Ele está perturbado, porque ele andou com Cristo. Ele sabe que Cristo não pecou. Ele sabe que Cristo ressuscitou. Ele viu o Cristo sendo assunto aos céus. Lembra que Atos 1 nos dá conta que no dia da ascensão de Cristo, os apóstolos ficaram olhando para os céus. E o anjo disse, por que vocês estão olhando para os céus, varões galileus? Este que subiu aos céus é o mesmo que irá voltar. Vão pregar o evangelho, vão dar testemunho dele, vão anunciar o cordeiro que foi morto e ressuscitou. Então os discípulos começaram a se reunir, a orar e a proclamar o evangelho. João viu tudo isso. João estava no dia que João Batista apontou para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus. João estava ao lado de Cristo, com o seu rosto encostado ao ombro de Cristo. A Escritura diz que dentre o grupo dos 3, ainda tinha aquele discípulo a quem ele amava. Então há uma intimidade. E ele sabe que Jesus não tinha pecado. Então por que ele não seria digno? Então o anjo interrompe. Veja que o texto diz aí, né? Ó, todavia. O Dr. Martin Lloyd Jones dizia, né, que todavia, mas, porém, entretanto, são as palavras mais importantes da Bíblia. Porque nós estamos lendo um texto e aquele texto traz uma perplexidade sobre nós. Nós começamos a ficar entristecidos com aquilo. Por exemplo, Efésios 2, né? Ele vos deu vida juntamente com Cristo, quando vocês estavam mortos em delitos e pecados, escravizados pelo príncipe da potestade do ar, quando vocês andavam segundo o curso deste mundo. É muito horrendo ler aquilo. Mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Aí muda tudo. Romanos 1, 2 e 3, o apóstolo Paulo fala como fomos estragados pelo pecado. Cheio de dolo, cheio de pecado, os pés velozes para derramar sangue, na língua tem áspide. E aí, mas no verso 21 do capítulo 3, mas Deus propôs propiciação, justificação pela fé aos pecadores. Deus enviou Cristo para morrer. Então, várias vezes nós encontramos na Bíblia isso, e aqui não é diferente. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Não chores, porque tem alguém que é digno de abrir o livro e de desatar os selos. Então, note aí, irmãos, que esse drama ele é resolvido pela revelação de quem Deus é. A Francis Schaeffer dizia que o crente deve viver como quem foi no novo céu e nova terra. Viu tudo que Deus faz e está fazendo e vai fazer, e deve viver como se já tivesse plena convicção de que tudo findará na glória de Deus. Então, a forma como eu vejo o céu muda o meu modo de viver. Essa era a tese dele. O Billy Graham, né, tem muitas coisas dele que a fé reformada discorda. Mas tem algo interessante que Billy Graham falou. Ele disse que ele ficava em paz todas as vezes que ele lia Apocalipse 21 e 22. Por quê? Porque ele sabia que a história iria redundar na glória de Deus. Vocês sabem que os governantes atuais, seja Coreia do Norte, Rússia, China, Estados Unidos, têm poder bélico, né? Dizem aí, segundo os matemáticos que fazem contas apocalípticas de destruição, tem bomba nuclear capaz de destruir a Terra. Por que eles não fazem isso? Porque uma vez falou Deus, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus.
Estes homens podem criar armas. O ímpio cava uma cova e ele mesmo cai dentro dele. Arma um laço e ele mesmo é fisgado pelo laço. É o que a Escritura diz claramente. Todos os homens são mortais. Todo homem, por mais firme que seja, diz o salmista, não passa da mais pura vaidade. O poder, a história não está na mão desses homens, está na mão de Deus, está na mão deste que está assentado no trono. Note mais uma coisa aí, irmãos, que esta revelação, ela não para na perplexidade de João. Tem uma canção, né, um hino, né, feito por Johann Sebastian Bach, que é Jesus, a alegria de todos os homens. João está triste, João chora muito, João está perturbado, mas vão apresentar a ele quem? Jesus. Vão apresentar a ele o Cordeiro. É a tese da canção de Bach. Jesus traz alegria ao coração dos homens, no céu e na terra. Se você consegue ser feliz, desfrutar de plenitude neste mundo sem Cristo, você é o mais miserável de todos os homens. Sinto muito lhe dizer isso. Se você consegue desfrutar de todas as coisas e não ver que elas apontam para Cristo, você é o mais miserável de todos os homens. Jonathan Edwards dizia, irmãos, que não é com prazer que a terra dá o seu fruto aos homens, para os homens comerem o pão que vem do trigo da terra, para depois se levantarem e pecarem contra o Criador. Não é com prazer. A Escritura diz em Romanos capítulo 8, que toda a criação geme e suporta dores como que de parto, por causa daquele que a sujeitou, o homem. Então nós devemos sujeitar todas estas coisas a Cristo. Devemos olhar para Colossenses 1 e 2, por exemplo, Paulo dizendo que nele estão escondidos todos os tesouros, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós esperamos, diz Colossenses, o dia em que Cristo será tudo em todos. É por isso que nós desfrutamos destas coisas da terra, apontando para o Criador, dando glória ao Criador. Não sei se os irmãos já ouviram falar, se eu já citei aqui, o pastor, não sei, um livro chamado As Coisas da Terra. É de um discípulo de John Piper, onde ele fala acerca destas coisas, de como devemos desfrutar de música, de entretenimento, de comida, de pão, de bebida, glorificando ao Criador, aquele que nos deu todas estas coisas. Note que o apóstolo Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façam outra coisa qualquer, faça-se tudo para a glória de Deus. E você fica com alegria. E agora, no dia da perplexidade, levante os seus olhos e veja Cristo, que Ele pode trazer consolo ao seu coração. Ele está assentado no trono de Deus. Esta terra aqui, irmãos, este mundo, ele não é acéfalo, ele não está sem governo. Paulo diz em Efésios 1 que Deus vai fazer com que todas as coisas convirjam para Cristo. Cristo vai encabeçar todas as coisas. Cristo vai governar sobre todas as coisas. E o último inimigo a ser vencido, quem é? A morte. 1 Coríntios, capítulo 15. Está dito isso. É interessante que há 2 anos atrás, 3 mais ou menos, eu acho que na época nem surtiu muito efeito, mas vou ler de novo quando o meu filho do meio estiver um pouquinho maior. E aí quando a outra, né, a Olivia estiver maior, eu leio de novo, que é as Crônicas de Nárnia. E tem uma crônica chamada A Cadeira de Prata, que é a história de uma jovem, juntamente com Eustácio, que volta para Nárnia para uma missão que o Aslan dá para eles, de resgatar o filho do príncipe Cáspia, lá em Nárnia. E eles se separam, há uma grande confusão lá, né? E a Gil Polly, que é o nome da menina, se perde do Eustácio, que já tinha uma certa experiência em Nárnia, e ela está exausta, ela está sendo perseguida, ela está com fome, ela está com muita sede, ela está suja, mas ela chega a um lindo bosque. E nesse lindo bosque os pássaros cantam, os beija-flores estão, né, nas flores, o sol raia, e ela escuta o som de um riacho, ela se aproxima de um riacho, e quando ela olha para o riacho, ela tem uma surpresa. Ela vê um leão lá. E ela não quer se aproximar do leão, ela não quer se aproximar do riacho, embora esteja morrendo de sede. Ou ela bebe água, ou ela se aproxima do leão e enfrenta o leão, digamos assim, ou ela morre de sede. Então, Aslan se aproxima dela e diz, tem sede, filha de Eva? E ela, tenho, mas também tenho medo. Quem não teria, né? Um leão.
Então ele diz, se aproxime do meu riacho e beba, esta água é minha e eu lhe dou. Não, pois se afaste um pouquinho, vá mais para lá, atravesse o riacho, que aí eu fico mais segura. Não, você tem que se aproximar de mim. Eu estou lhe convidando a se achegar a mim, a se aproximar de mim. Então, ela mesmo com medo das garras, dos dentes, daquela juba enorme, ela se aproxima e bebe a água. Aí depois ela levanta os olhos e vê que aquelas garras não são para destruí-la, mas para protegê-la. Que aqueles dentes não são para devorá-la, mas para cuidar dela. Para fazer com que os homens não venham a destruí-la. Para aqueles que estavam perseguindo, ela não venha maltratá-la. Ele estava protegendo e ela não sabia. Então, note, irmãos, que aqui é a mesma situação. Olha o que o texto diz. Todavia, um dos anciãos me disse, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá. O que aconteceu com ele? Ele é a raiz de Davi. Venceu para abrir o livro e os 7 selos. Irmãos, se ele venceu a morte, não há absolutamente nenhum inimigo para Cristo. Deixe-me dizer uma coisa para vocês, não tem pária para Cristo. Não tem. Cristo não tem inimigos, digamos assim. Como há de alguém se levantar contra ele? Lembra do apóstolo Paulo insultando os inimigos da igreja? Quem ousará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Irmãos, se quando nós éramos pecadores, Ele nos amou, quanto mais agora já justificados, não nos dará com Ele juntamente todas as coisas? Então, nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele já nos deu o melhor que Ele tinha, que era o seu próprio Filho. Tinha uma música, né, antiga aí, quem participava daqueles shows gospel que tinha aqui em Fortaleza vai lembrar, né, que o melhor de Deus está por vir. Quem lembra dessa música? Estão com vergonha de dizer, né? Mas eu sei que tem alguns aqui que pulavam, né? O melhor de Deus já veio. E o que os homens fizeram com ele? Mataram. O mataram porque ele veio como um cordeiro e não como o leão. Note que Pedro disse que nós devemos ser vigilantes e sóbrios, porque o diabo, nosso adversário, vosso adversário, não de Cristo, está ao vosso derredor para ver a quem possa tragar. Estão lembrados desse texto? Mas é um leão. Cristo é o leão, com artigo definido. Não tem pária para ele. Não tem inimigo para ele. Note que quando você lê Apocalipse capítulo 20, a Escritura diz que um anjo de Deus desce do céu, com uma grande corrente na mão. Pega a serpente, a antiga serpente, o diabo, o falso profeta, a besta, o inferno e lança tudo no lago de fogo e enxofre. Tem inimigos, irmãos, para Deus? Não tem. Agora, a nossa incredulidade faz Deus ser pequeno. É um livro, né? Quando Deus é grande, os homens são pequenos. Quando os homens são grandes, Deus é pequeno. Você precisa saber que você está servindo a este. E veja o que o texto diz, venceu. Aqui é o hino antigo da história da igreja. Começaram a cantar esse hino com base nesse verso, né? O Cristo invicto no século III. Porque ele venceu a morte, ele venceu o pecado. E ele está aqui nesse texto. Veja aí o verso 6, que nós vamos passar agora para o Cristo invictus. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então, ele venceu para isso. Ele foi à cruz para este fim. Os irmãos lembram que quando Cristo foi entregue a Pilatos, Pilatos perguntou assim, você não sabe que eu tenho poder para te prender, para te soltar, para te matar, para te dar a vida? Jesus disse, olha, você não teria poder nenhum sobre mim se do céu não lhe fosse dado. E segundo, para esta hora eu nasci. Eu vim para esta hora.
Em João 12, ele disse, eu muito me alegro por causa desta hora, que é a hora da sua morte, em favor de vós. Então, para que Cristo veio ao mundo? Para morrer pelos pecadores. E ele sabia dessa missão. E esse entendimento foi ganhando força em seu coração. E cada vez mais ele era resoluto ao subir para Jerusalém. Se você ler os 4 evangelhos, irmãos, você vai perceber uma coisa singular. Escutem bem. Na leitura comum dos 4 evangelhos você percebe isso. Quanto mais perto de Jerusalém, na última Páscoa, menos pessoas servem a Cristo. Menos pessoas seguem a Cristo. Menos pessoas estão com ele. No Getsemane, todos fugiram. Quando ele estava perante Pilatos, né, perante o julgamento primeiramente viciado dos fariseus e saduceus, só Pedro e João estavam lá. Quando ele vai para Herodes, poucos estão lá. Quando ele volta para Pilatos, quase ninguém está com ele. Quando os soldados romanos começam a açoitar a Cristo, ninguém mais está com ele, a não ser as mulheres. E na cruz, só está João e as 3 Marias. Quanto mais próximo da cruz, menos pessoas estavam seguindo a Cristo. Note mais uma coisa, neste momento aqui é diferente. Neste momento aqui vai ter milhares de milhares e milhões de milhões. Porque nós somos impulsionados pela mensagem da ressurreição. De Cristo assentado no trono, governando absoluto sobre tudo e sobre todos. E é isto que o Espírito Santo usa para nos fortalecer, para nos encher de força e de vigor para pregar o Evangelho. Note mais uma coisa, se a mensagem do Cordeiro Invicto, do leão da tribo de Judá, não lhe motiva, não lhe deixa empolgado, não lhe levanta, se tem alguma coisa no céu ou na terra que lhe deixa perturbado ainda, você precisa voltar a ler este livro. Você precisa voltar a ler esta passagem. Zacarias Ursinos, né, o puritano que escreveu o Catecismo de Heidelberg, eles fizeram uma pergunta interessante. Qual é o seu único consolo na vida e na morte? E aquele que estava sendo discipulado deveria dizer, o meu único consolo na vida e na morte é que eu não pertenço a mim mesmo, mas ao meu Salvador. Porque ele me comprou, ele me salvou, ele me redimiu, ele morreu por mim. E se ele entregou o seu filho para morrer por mim, ele me dará juntamente com ele todas as coisas. Então você deve ser consolado por este Cristo que venceu. Não deixe ser abatido. Não deixe as tempestades, os governos que se levantam, os tronos que se erguem, as bombas que podem explodir, tomar conta do seu coração. Ou as doenças, ou as angústias. John MacArthur, antes de morrer, ele disse que a única coisa que a morte pode fazer ao cristão nunca é contra o cristão, mas é a favor do cristão. Porque a morte nos entrega no colo do Pai, nos entrega ao colo de Deus. Não tem como ela trazer perturbação. Cristo disse, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? As tuas pragas. Onde está o inferno, o teu aguilhão? Cristo venceu a morte. Nós também venceremos. Este vencedor aqui, irmãos, é que impulsiona a sua igreja. Ele é quem favorece a sua igreja. Note aí que o texto ainda diz, irmãos, que este cordeiro vai receber uma adoração universal. Se você está com sua Bíblia aberta, você vai ver que os seres celestes, anjos, 24 anciãos, todas as miríades de anjos dos céus estão louvando ao Cordeiro. Note mais aí que a igreja, são as orações dos santos que estão aí, não é? Também estão adorando ao Cordeiro. Se você abre a sua Bíblia e chega no verso 13, a Escritura diz que toda a criação está adorando ao Cordeiro. Então, o que nós devemos fazer? Adorar a Deus, servi-lo, honrá-lo, buscá-lo cada vez mais. Então veja aí, no verso de número 8, diz assim, ó, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Agora, eu vou ter que dar uma pausa aqui para fazer uma pequena crítica a C.S. Lewis. Anteriormente eu falei, elogiando, né, o seu livro. Mas quem assistiu o filme ou leu, né, as Crônicas de Nárnia, tem lá uma gafe teológica que ele comete quando ele coloca Cristo
Aslan morrendo no lugar de Edmund. Quem lembra? Só que quem vai fazer o sacrifício? A feiticeira. Ele está comprando Edmund de quem? Da feiticeira, do diabo, né? Que representa Satanás ali. Só que nós fomos comprados de quem, irmãos? De quem nós transgredimos a lei? Do diabo ou de Deus? Então, a ideia do resgate de Cristo, né? Sendo morto para pagar um preço a Satanás, está errada. É um erro teológico. Nós transgredimos a lei de Deus e fomos comprados de Deus e para Deus. Ele nos transportou do império das trevas, sim, é verdade, para o reino do Filho do seu amor, mas foi por amor a nós e para pagar um preço ao próprio Deus. Então, aqui esse texto está muito claro para nós, né? Comprastes para Deus os que procedem de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então, não pense que o diabo tinha alguma autoridade sobre você. Inclusive, outra coisa que é preciso ser dita aqui nesse verso é que na cruz, irmãos, Cristo não estava sendo derrotado. Quando você assiste, por exemplo, né, o filme do Mel Gibson, citei hoje de manhã, nesse período de feriado de Páscoa, você pensa que Cristo está sendo derrotado. A ideia é mostrar que Cristo foi vencido por eles. Só que a Escritura diz em Colossenses, capítulo 2, que na cruz Cristo despojou principados e potestades e os expôs ao desprezo. Cravou na cruz o escrito de dívida que nos era contrário. Então, na cruz, Cristo foi vencedor. Na ressurreição, ele foi vencedor. Não há derrota nenhuma na pessoa de Jesus Cristo. Uma aplicação que eu faço disso, irmãos, é que o único inocente que sofreu alguma coisa nesta terra foi Deus. Quem disse isso foi R.C. Sproul, no seu livro chamado Santidade, publicado pela Cultura Cristã. Ele diz que só tem um inocente, um plenamente justo, que é Jesus Cristo. Todos os outros, quer sejam bebês, quer sejam pessoas que foram assassinadas, não importa. Se cometeu um pecado, não é plenamente inocente. O único inocente que viveu nesta terra e morreu foi Cristo. Dolo algum jamais se viu em sua boca. Jamais transgrediu a lei de Deus. Ele viveu uma vida perfeita. Ele é um cordeiro perfeito para tirar o pecado do mundo. Então veja aí, irmãos, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Quem lembra do que Pedro fala na sua carta? 1 Pedro 2,9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, comprado, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora não éreis povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que outrora não tinham alcançado misericórdia, agora alcançastes misericórdia. Esta é a igreja. Note que Atos 20, 28, o apóstolo Paulo diz que os pastores devem pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. A igreja é preço de sangue. Aos Coríntios, Paulo diz, fostes comprado por preço. Calcule aí a pessoa de Cristo. Uma vez eu fiz essa conta, numa reunião que nós estávamos tendo com alguns amigos, nós calculamos quanto seria uma moeda de prata hoje. Judas vendeu Cristo por quantas moedas de prata? 30 moedas de prata. Judas avaliou Jesus mais ou menos por uns $2.000. Vendeu Cristo. Entregou o Cristo. Quanto Cristo vale? Isso é horrendo, porque quando você percebe a beleza dele nesse texto, não tem preço para ele. Não tem como taxar um valor para Cristo. E Judas fez isso. Não é à toa, não é por acaso que ele se enforcou depois. Porque ele viu que o seu crime era terrível. Inclusive, Jesus disse a Pilatos, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Na verdade, o Filho do Homem vai, como está nas Escrituras, mas ai daquele por meio de quem o Filho do Homem vai. Do outro lado, irmãos, nós temos aqui a igreja de Deus, louvando a Deus. Hoje nós cantamos aqui, 6 hinos, 7 hinos, depois iremos cantar no final novamente, mas
eu creio que na eternidade nós iremos servir ao Senhor, diz Apocalipse, né, 21, com os nossos dons, com a capacidade que Ele vai nos dar, porém o louvor de Deus jamais se afastará dos nossos lábios. Enquanto servimos a Ele com as nossas faculdades, com os nossos trabalhos, nosso louvor estará perante Ele continuamente. Não é só louvar a Deus, serviremos a Ele de outras formas, mas enquanto servimos a Ele, também o louvor estará nos nossos lábios. Tem até um hino do Vencedores por Cristo que diz, né? O seu louvor estará para sempre nos meus lábios. Então veja aí, irmãos, o verso 21, que continua nessa mesma temática, dizendo: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder e riqueza e sabedoria e força, honra, glória e louvor. No final nós vamos cantar aqui o Aleluia de Handel, né? Que é baseado nesse verso aqui. Quando ele escreveu esse hino, ele escreveu com o intuito de doar o que ele arrecadasse no teatro para um orfanato, para a igreja, para as pessoas que eram carentes. Mas o que nós temos aqui é um hino que, podemos dizer, perpassa os séculos. Não é um hino que nós assistimos, ouvimos no mercado gospel atual, que na próxima geração ninguém escuta mais. Tem muitos assim? Vários, né? Que você não escuta nada com nada. O Aleluia de Handel é baseado puramente nesse verso de número 12. Digno é o Cordeiro. Você e eu devemos a adoração a Ele. Não deveria ser uma escolha para nós. Não sei se eu louvo, não sei se eu busco a Deus. Não, aqui, quando nós estivermos com nossos corpos redimidos, isso não será um sacrifício para nós. Não será um peso para nós, no dia de angústia, ou de perplexidade, ou de desânimo espiritual, ou de frieza espiritual. Não sei se você já passou por isso, mas é muito ruim quando você está frio na fé. Eu creio que todos os crentes passam por períodos em que Deus faz com que o céu se torne de bronze, né? Parece que Deus está distante de nós, nós não temos vontade de orar, parece que a nossa vida é insípida, nós não temos desejos por Deus. Já passou por isso? É terrível. Mas a Escritura diz que Cristo não pisa a cana que já está trilhada. A Escritura diz que Cristo não apaga o morrão que fumega, que basta uma pequena fé para Cristo fazê-la brotar e crescer. O Paulo disse, né, que eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Também a nossa fé é assim. Por vezes Deus nos resgata, irmãos. Inclusive o texto de Isaías 53, que nós lemos esta noite, a Escritura diz que nós somos ovelhas lá no texto. Quem lembra? Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas. E diz que Cristo, como ovelha muda, ficou em silêncio perante os seus tosqueadores. Então, eu sou ovelha porque me desvio do Senhor. Porque fico me desgarrando do Senhor. E Cristo é ovelha porque Ele não usou de blasfemar contra Deus. Ele obedeceu a Deus o Pai. Cumpriu a sua palavra. Cumpriu o desejo do Pai de se tornar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há um grande contraste entre nós e Deus, não é? Entre nós e Cristo. Isso revela, irmãos, para nós que nós não somos capazes de salvar a nós mesmos. Somos totalmente falíveis nessa arte. Nós precisamos de um Salvador. E aí o texto se conclui dizendo: então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui nós temos, irmãos, o triunfo de Cristo. Cristo venceu. Nós não devemos nos preocupar se iremos vencer. Não devemos. Nós não devemos deixar que a preguiça espiritual tome de conta do nosso coração, a ponto de, em algum momento, nós pensarmos que iremos sucumbir perante as tentações. Pode ser que um crente que aqui está esta noite esteja duvidando da sua fé. Pode ser que você esteja aqui esta noite e duvide de si mesmo. Mas tem um verso que não está aqui, que nos diz que nós venceremos pelo sangue do Cordeiro. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, verso de número 11, eu encerro na exposição desse texto.
A Escritura diz aqui que haverá uma perseguição atroz, né? Ou que houve uma perseguição atroz aos cristãos, à igreja. A igreja foi trucidada. Inclusive, quando João escreve Apocalipse, o governante é Nero. E ele, segundo os historiadores, faltou lenha para crucificar tantos crentes. A Roma foi queimada, ele colocou a culpa nos crentes, tiveram que ser foragidos, receberam várias acusações injustas, né, de que eram ateus porque não tinham uma imagem, receberam a acusação de serem incestuosos porque eu chamo a minha esposa de irmã, e eu também sou irmão, então eles cometem incesto, então acusaram a igreja falsamente de casar entre si, né, com consanguinidade, que era uma mentira deslavada. Eles acusaram os cristãos de serem canibais, de comerem carne e sangue. Então, quando a igreja está sendo perseguida, tem uma palavra de ânimo aqui: Cristo venceu. Mas não somente Cristo venceu, nós também venceremos. Veja aí Apocalipse 12, verso 11. Eles, pois, o venceram. Por qual motivo? Por causa do sangue do Cordeiro. Eles venceram por causa da sua inteligência, das suas boas obras, porque são capazes de orar perseverantemente, de jejuar, de ler a palavra de Deus. Nada disso tem poder algum sem o poder do sangue de Jesus. Se você prestar bem atenção, pegue qualquer inário antigo, Novo Cântico, harpa cristã, cantor cristão, qualquer um que você quiser, e vá anotando todas as vezes que aparece o sangue de Cristo. E depois compare com os hinos atuais. Quase que não aparecem mais os hinos de sangue, né, como chamávamos antigamente. Você sabe por quê? Porque a igreja pensa que ela está fortalecida no poder dela, no braço dela. Isso é um engano. Isto é um auto-engano complacente no coração da igreja atual. Nós devemos voltar ao sangue de Cristo, irmãos. Deixe-me lembrar uma coisa para vocês, me veio aqui à memória agora. Tem uma teologia sistemática do Joel Pick, e tem lá um capítulo dizendo os puritanos e o sangue de Jesus. Só leia, e você vai ser ricamente abençoado. Os crentes carismáticos, né, faziam campanhas, 7 hinos de sangue, não era? Lembra desse tempo aí? Pois bem, apesar dos erros aqui, né, de prática e de piedade cristã, há muita teologia boa, autoridade bíblica nestes hinos. Pegue qualquer um dos hinários que eu lhe falei e você vai ficar surpreendido como a igreja atual se desviou da ideia do sangue de Cristo ser aquele que nos dá a vitória. Veja aí que o texto diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eu não tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, disse o apóstolo Paulo, contanto que eu possa dar testemunho da graça de Deus que está em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, nós meditamos neste sangue, como vimos de manhã, vimos em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, em Isaías, em João 1:29, na cruz, e agora, mais somos fortalecidos no homem interior. Tem um hino do Sérgio Lopes, não sei quantos se lembram desse hino, que diz assim: a cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. E é a mais pura verdade, irmãos. Eles venceram pela palavra de Deus e pelo sangue do Cordeiro. Amém, meus irmãos?